Olá, seja bem-vindo ao canal Eagle Games. Neste vídeo iremos falar sobre a história dos videogames. Hoje, vamos explorar como os videogames evoluíram ao longo do tempo, desde os primeiros jogos eletrônicos até os jogos modernos que você pode jogar hoje em dia. Então, se você é um fã de videogames, fique ligado, pois este é o vídeo para você. O início dos jogos eletrônicos. A história dos videogames começa na década de 1950, quando os primeiros computadores foram inventados. Os engenheiros de computação começaram a criar jogos simples para testar os limites de seus computadores. Um dos primeiros jogos eletrônicos de sucesso foi o Tênis para Dois, criado por William e Jim Botram em 1958, nos Estados Unidos. Esse jogo simples permitia que dois jogadores jogassem tênis virtual em uma tela de computador. Embora esse jogo fosse muito básico em comparação com os jogos modernos, foi um marco importante na história dos videogames. Os primeiros consoles de jogos. Na década de 1970, os primeiros consoles de jogos começaram a aparecer. O primeiro console de jogos comercialmente bem-sucedido foi o Magnavox Odyssey, lançado em 1972. O Odyssey permitia que os jogadores jogassem uma variedade de jogos em casa, incluindo jogos de tênis, hóquei e futebol. Nos anos seguintes, outras empresas lançaram seus próprios consoles, como o Atari 2600 e o Intellivision. Esses consoles eram muito populares na época e ajudaram a popularizar os videogames entre o público em geral. A era dos jogos de arcade. Na década de 1980, os jogos de arcade se tornaram extremamente populares. Os jogadores podiam jogar jogos como Pac-Man, Donkey Kong e Space Invaders em fliperamas em todo o mundo. Os jogos de arcade eram muito populares, mas caros, o que tornava difícil para os jogadores jogarem em casa. No entanto, isso começou a mudar quando a Nintendo lançou o NES em 1985. O NES era um console de jogos doméstico que permitia que os jogadores jogassem jogos de arcade em casa. O NES foi um enorme sucesso e ajudou a popularizar ainda mais os videogames. A era dos consoles modernos. Desde o lançamento do NES, os consoles de jogos evoluíram muito. Hoje, temos consoles como o PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, que permitem que os jogadores joguem jogos incríveis em casa. Além disso, os jogos para celular e para computador também se tornaram muito populares, o que significa que agora você pode jogar jogos em qualquer lugar. Os jogos modernos apresentam gráficos incríveis, histórias envolventes e jogabilidade emocionante. Os videogames se tornaram uma forma popular de entretenimento em todo o mundo. Bem, essa foi a história dos videogames. Desde os primeiros jogos eletrônicos até os consoles modernos e jogos para celular, os videogames evoluíram muito ao longo do tempo. Espero que tenha gostado deste vídeo e que tenha aprendido um pouco mais sobre a história dos videogames.